No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Brasileiros voltam às ruas no mais expressivo ato pelo Fora Bolsonaro e ampliam pressão em torno do impeachment do presidente. Reunião secreta entre ministros militares e diretor da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, leva a pedido de explicações de deputados do PSOL à comissão da Câmara. Diretor do Ministério da Saúde deu aval para reverendo negociar compra bilionária de vacinas da AstraZeneca. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 5 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Antes de comentar os belíssimos e expressivos atos que tivemos no último sábado em todos os estados do país pelo Fora Bolsonaro, eu queria citar algo muito preocupante que aconteceu na quinta-feira e que a mídia dominante quase não repercutiu, que foi uma reunião entre os generais e ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, com o diretor da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns. Além dos dois ministros, estiveram presentes no encontro Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e Walter Braga Neto, ministro da Defesa. Os deputados federais Glauber Braga e David Miranda, ambos do PSOL, apresentaram dois requerimentos de convocação de Heleno e Ramos à Comissão de Relações Exteriores da Câmara para que eles expliquem os motivos dessa reunião praticamente secreta e o que foi debatido no encontro. Precisamos ficar muito atentos para todos os movimentos desse militarizado governo Bolsonaro, ainda mais em um momento de total fragilidade do presidente da República. Os Estados Unidos têm por costume intervir na política dos países da América do Sul para satisfazer seus interesses. Seguiremos de olho nos desdobramentos desse grave episódio. Agora, a respeito das manifestações, eu aproveito para fazer a leitura de mais uma excelente análise do nosso companheiro e jornalista Milton Temer, publicada nas suas redes sociais. Diz o Milton: as manifestações do 3J mostraram que a timidez demonstrada pela plenária controlada pela CUT, que pretendera só provocar nova mobilização no dia 24, exige que a esquerda se dê conta de quem, para no meio do caminho, entrega a vitória ao adversário. A rua tem que continuar a ser do povo, com todos os cuidados das máscaras e do álcool gel. O Jornal Nacional, termômetro importante do que anda em cabeças das classes dominantes, deixou claro o ponto importante do que se passa entre os maganos. Fez uma cobertura honesta das manifestações em todas as capitais, destacando suas palavras de ordem. Nem priorizou os provocadores de ação direta do final da gigantesca manifestação de São Paulo, movimento distinto das coberturas das mobilizações contra o golpe de 2016, em que a rede desempenhava fundamental para a execução. O que quer dizer isso? Nem pensar que as classes dominantes tornaram-se democráticas. Estão disputando, isso sim, a relação com o governo Bolsonaro. Estão unidas na agenda que os comentaristas da Globo News caracterizam como positiva, favorável ao ambiente de negócios, marcada pelos pacotes de contrarreformas neoliberais e suas privatizações aceleradas. Mas estão claramente divididas em relação ao tratamento criminoso da crise sanitária e aos métodos e retórica do chefe do governo militar patronal miliciano que nos assola. Temem seu projeto claramente bonapartista, o
que executa os interesses da grande burguesia, mas conduzindo o processo por cima da classe. Para a Globo, especificamente, isso representa ameaça até a pretendida renovação de concessão no próximo mandato, sem ao qual perderá a propriedade temporal de seus canais, ficando limitada a seus estúdios de produção. Não é pouca coisa. É para isso, portanto, que devem atentar as esquerdas, ora hegemonizando a mobilização nas ruas, a despeito dos impedimentos e obstáculos concretos gerados pela pandemia. Não pode se encantar que a direita dissimulada em centro, da qual a Globo é instrumento organizador, venha conosco. Nada contra, mas cada um na sua calçada. Sem tentar impor hegemonia por meio do envolvimento de lideranças de nosso campo, com os ouvidos abertos para qualquer canto de sereia. Que ela continue a nos acompanhar no isolamento dos segmentos do grande capital que fecham com tudo nesse governo, e isso afirmando nos convescotes palacianos, Bradesco, XP, MRV, Luciano Hang e seus patéticos clones. Mas sem cantar em nosso terreiro, luta que segue. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador da área de pesquisa do site Congresso em Foco, André Sattler. André Sattler, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia e boa semana a todas e todos os ouvintes do Faixa Livre. Um prazer estar aqui com vocês. André, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. André, o clima aí em Brasília nos últimos tempos tem esquentado de uma forma que nós não esperávamos. Ainda que esse governo do senhor Jair Bolsonaro tenha um caráter claramente genocida e ultraliberal. A grande questão é que agora uma nova face dessa gestão que nós já conhecíamos muito bem por conta de uma série de episódios anteriores começou a ficar mais evidente, que é a corrupção. Houve aí 2 denúncias realizadas recentemente relacionadas a compras de vacinas contra a Covid-19 que nós vamos tratar mais à frente nessa entrevista. Mas antes, André, eu gostaria que você fizesse um resumo, uma avaliação do que foram até agora esses 2 anos e meio de governo do Jair Bolsonaro, completados na última semana. Dá para apontar algo de positivo feito pelo presidente, André? Que pergunta difícil, hein, Anderson? O clima esquentou mesmo. Bom, fazer um resumo. Eu começaria com uma imagem bastante conhecida, que é a imagem de Cristo,
né? Os maiores adversários de Cristo foram os fariseus. Quem eram os fariseus? Né? Eram os legalistas, as pessoas ali que mais defendiam o cumprimento estrito da lei de Moisés, os mais santos, né, entre aspas, de todos, faziam jejuns ostensivos, criticavam todo mundo. E Cristo falou várias vezes, hipócritas, né, que eles eram sepulcros caiados, né, por dentro só decomposição e por fora aquele branquinho. E eu acho que tem uma coisa psicológica, e os mais radicais em um assunto são os que normalmente praticam aquele assunto, né? Como a corrupção. As pessoas que mais falam de corrupção radicalmente contra são as mais corruptas. Psicologicamente, as pessoas chamam isso do retorno do recalcado, né? Eu acho que a pauta anticorrupção do Bolsonaro é só isso. É o retorno do recalcado. Pessoas corruptas, notoriamente, ao longo do tempo, envoltas em casos de corrupção e que assumem essa pauta oportunisticamente apenas com propósitos eleitorais. Bom, tentando fazer um resumo, a gente teve aquele primeiro momento em que Bolsonaro se elege e diz que ia governar sem coalizão com partidos, que ia ter um diálogo com bancadas, algo que não era muito comum no sistema brasileiro. E ali, num primeiro impulso, ele faz a reforma da Previdência com uma margem razoável, uma reforma difícil, que outros governantes não conseguiram, o Temer não conseguiu, por exemplo, né? E sem ter formalmente uma coalizão. E naquele primeiro momento também tinha a famosa distinção entre uma ala técnica do governo, uma ala militar e a ala ideológica, que desde o início era aqueles mais excêntricos, né? E assim, a ala técnica ia tocando, os excêntricos ficaram por ali, e eu creio que se fosse ficar naquele início, íamos ter aquele ritmo até o fim. Aí veio a pandemia. A pandemia foi um fator que complicou bastante o governo. Diante de uma situação de caos, os governos, mundo inteiro, não só no Brasil, são mais acionados e as expectativas das pessoas se direcionam para o governo, né? E aí a eficiência é necessária e o Bolsonaro não tinha isso para oferecer. Então a pandemia trouxe um elemento de incerteza muito grande, complicou a situação e Bolsonaro se viu no ano passado, 2 meses após o início da pandemia, sob forte risco de impeachment. E a solução, então, foi casar de vez com o Centrão. Os partidos como progressistas, né? O Wilson Gomes mesmo fala que nós temos que falar os partidos, né? E foi um casamento sem dote. Por quê? Porque o Bolsonaro estava enfraquecido, então ele entrou nesse casamento sem dote, o que é uma situação ruim para o presidente e que favorece esse casamento. E aí o legislativo fica mais forte, né? Isso foi sacramentado de vez com a eleição das novas mesas, com o Lira e o Pacheco, Arthur Lira na Câmara, né? Rodrigo Pacheco no Senado, e se confirmou esse casamento. E quando a gente observa as votações no Congresso em sintonia com o governo, a gente pega assim, o governo quando orienta a bancada e os votos que foram de acordo com essa orientação, o Bolsonaro tem uma votação altíssima, maior do que o Lula no segundo mandato, no fim do segundo mandato, maior recordes. Né? E eu atribuo esses recordes de votações ao casamento bem-sucedido, e um casamento bem-sucedido por conta da fraqueza do Executivo. O Executivo meio refém, né, nas mãos do Legislativo. E aí Bolsonaro vem e diz que, inclusive, é recente, né, aquela declaração polêmica que tinha um casamento hétero com o Arthur Lira e só existiam 2 poderes, na verdade, no Brasil. Ele e Lira, de um lado, e o Supremo Tribunal Federal do outro. Então, eu creio que nesse momento que a gente vive é o governo em xeque por conta da sua baixíssima eficiência
em dar conta de uma pandemia, mas um governo muito bem escorado no legislativo, com um forte apoio ainda no legislativo e um apoio bem estruturado, o que dá uma estabilidade incrível para quem olha de fora e talvez até inexplicável, mas quando a gente pensa em termos do sistema político brasileiro, é uma estabilidade bem compreensível. Então, assim, é muito difícil fazer um resumo tão rápido, mas rapidamente eu diria esses dois grandes momentos, o primeiro momento e depois a pandemia, um grande segundo momento, em que você tem muitas críticas, atuação sofrível, mas um grau de estabilidade e apoio alto no legislativo, que, de certa forma, é o que garante o governo, né? Então, por aí vai. E algo positivo? Bom, sempre tem, né? Eu creio que algumas pautas mais técnicas que eram discutidas nos ministérios por equipes técnicas, essas pautas passaram, talvez até por conta da inépcia dos gestores políticos. A equipe técnica se aproveita e passa algumas dessas pautas, né? Um exemplo que eu dou é a Lei de Liberdade Econômica. É uma lei para tornar o Brasil um lugar mais fácil de se fazer negócios, de poder criar empresas, menos burocracia. Embora, assim, a versão final da lei tenha tido alguns acréscimos ruins, entraram em seara trabalhista indevidamente, mas foi uma lei boa. A autonomia do Banco Central, também há versões da esquerda que questionam, mas quando a gente olha o panorama global, é um elemento que considerado de avanço institucional, né? Então, também foi a aprovação da autonomia do Banco Central. E até o Bolsonaro depois se arrependeu, né? Está meio arrependido disso. Mas eu também apontaria como fator positivo. Eu acho que sempre tem, apesar de tudo, o governo é algo muito grande, né? O governo é muito grande, então sempre acontece algo positivo. Falando agora sobre esses episódios de suspeitas de corrupção em contratos para a compra de vacinas destinadas ao combate da Covid-19, André, o tema da vez na capital federal. A primeira denúncia foi aquela envolvendo a tentativa de aquisição dos imunizantes do laboratório indiano Bharat Biotech a partir de um contrato pra lá de suspeito, que tinha sinais de superfaturamento e indicava o pagamento adiantado a uma empresa representante que tem sede em Singapura, um conhecido paraíso fiscal. O deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e seu irmão, Luiz Ricardo, servidor do Ministério da Saúde que teria observado as suspeitas no contrato, levaram o caso à imprensa. Nós aqui no Rio de Janeiro não nos surpreendemos nem um pouco com esse episódio, André, por conta do histórico desse senhor que está na presidência da República, as alianças espúrias que ele fez ao longo da sua trajetória política. Mas como é que esse caso bateu aí em Brasília, André? Como a classe política recebeu essa denúncia? De fato, tem muita coisa curiosa, né? Eu lembro que tem uma série, Stranger Things, né, que fala de um mundo invertido. Eu lembrei dessa série com esse escândalo, né? Quando o fornecedor chega e fala, eu quero te vender por 10, e você fala, não, eu quero pagar 15, eu não quero seu desconto. Só em um mundo invertido mesmo, né? Muito estranho, personagens estranhos, festa estranha, com gente esquisita. Agora, com relação à classe política, eu acho que a gente tem que usar o gerúndio, né? Não bateu, está batendo. A oposição, lógico, ela parte para o ataque e reage fortemente, de imediato. Por outro lado, isso é o esperado. Por outro lado, a base, o apoio, está numa posição de esperar para ver, né, os desdobramentos. E foi até curioso um alinhamento nas falas da PGR, com a primeira manifestação da PGR, melhor esperar o final da CPI, com a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, melhor esperar o final da CPI, que é vamos ganhar tempo, vamos esperar para ver se essa quentura se esfria ou se vai continuar aquecendo. Então, eu diria que nesse primeiro momento a reação da classe política é essa. A oposição já reage de imediato, como de esperado, mas a base fica fazendo seus cálculos, esperando novos desdobramentos e fazendo cálculos
do que pode acontecer. O problema, André, é que esse tal de Luiz Miranda é uma figura absolutamente controversa. Ele já se envolveu em várias polêmicas, em especial na sua trajetória empresarial. Acabou eleito em 2018 na onda do bolsonarismo. Ele tem a simpatia dos seus pares no Congresso. Mais que isso, André, as pessoas levaram essa denúncia a sério. Não há algum tipo de interesse por trás disso? Anderson, Brasília é pródiga em gerar personagens fabulosos, né, que preencheriam qualquer ficção científica, qualquer roteiro de Hollywood. E até com alguns plots, né, que eles falam, plot twists, umas mudanças no roteiro, né, surpreendentes. Isso atrapalha, sim, complica qualquer investigação, mas as pessoas levaram a sério, e aí talvez vale a pena ressaltar o papel do irmão do deputado, que é um servidor público de carreira, e tem toda essa discussão agora com a proposta de reforma administrativa, a retirada da estabilidade, para que serve a estabilidade do servidor público, e a gente vê um pouco nesses momentos a estabilidade bem refletida, o servidor em condições de questionar seus superiores, resistir a seus superiores, sem o medo de perder o seu emprego. E um funcionário de carreira, com experiência na área, acabado de chegar do exterior trazendo um lote de vacinas. Então isso traz um elemento de seriedade para a denúncia, né? O que ajuda a que ela seja levada a sério. E tem também um elemento de lógica, né? Porque a narrativa, para usar a expressão muito em voga hoje, a narrativa de não compra de vacinas por puro negacionismo é uma narrativa muito inverossímil, assim, até para os mais negacionistas, porque o papel do Estado, né, o mundo todo comprando e correndo atrás de vacina. Então, não estou comprando simplesmente por negacionismo, é uma narrativa muito estranha. Agora, a narrativa não estou comprando porque estou esperando para receber meu pichulé, para usar o termo do próprio ex-ministro Pazuello, a narrativa que o brasileiro entende melhor, faz mais sentido. Então era isso, né? Eu acho que faz mais sentido. Então, mudou um pouco o status. Ainda com esse caso fervendo aí na capital federal, André, surgiu um outro episódio aparentemente mais grave de desvio de dinheiro público. Um tal de Luiz Paulo Dominguete, policial militar que se apresentou como representante da empresa Davat Medical Supply, disse ao jornal Folha de São Paulo ter recebido uma proposta de propina pelo Ministério da Saúde na compra de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca pelo ex-diretor de logística da pasta Roberto Ferreira Dias, em um jantar em um restaurante em Brasília. A proposta seria de $1 para cada uma das doses vendidas. Prontamente, a CPI da pandemia convocou Dominguete para prestar depoimento, mas o que se viu na última quinta-feira no Senado foi uma completa mudança de rumos nesse caso. O PM divulgou um áudio do deputado Luiz Miranda, autor da primeira denúncia, dando a entender que ele estaria envolvido em negociações espúrias em relação à comercialização de vacinas, o que levantou a suspeita de que Dominguete estaria mentindo e que seria alguém plantado pelos governistas para tentar desqualificar o parlamentar. Esse policial se apresenta como defensor do presidente nas redes sociais. Você também teve essa impressão, André, de que o sujeito seria boi de piranha do bolsonarismo para desviar o foco naquela velha estratégia de produzir fake news utilizada pelo governo? É mais um personagem esquisito, esse Dominguete, né? Falar em personagem nos faz lembrar do rei Cláudio da Dinamarca, do Hamlet de Shakespeare, né? Que motivou aquela célebre frase que há algo de podre no reino da Dinamarca, porque quando a gente pensa, vê o que aconteceu, aquela sessão tumultuada, a imagem que fica é essa, há algo de podre aqui. Apesar disso ainda não estar completamente visível, o cheiro já chega, né? Agora, eu não diria que ele é plantado. A repórter da Folha de São Paulo veio a público e fez um relato de como chegou a ele, né? Então, assim, ele não foi plantado a priori, mas eu diria que ele foi regado, para ficar na metáfora
da agricultura, ele não foi plantado, mas foi regado. Uma vez contatado, ele foi regado e aquela forma como ele chegou ali e lançar aquele áudio fora de contexto, um áudio com sinais fortes de edição, né? Ficou bem assim, esquisito e passa muita sensação de que realmente foi ali, né, direcionado como um marionete, né? E muito estranho, não se lembra de ser defensor de Bolsonaro e as redes sociais tinham posts pró-Bolsonaro. Problema nenhum ser defensor de Bolsonaro. Em uma sociedade pluralista, exatamente, temos partidários de todos. Mas o problema é chegar e dizer que não se lembra se foi preso. Eu não me lembro se eu já estive preso, assim, um caso de Alzheimer avançado, talvez, né, para a gente pensar. Tudo isso traz elementos de suspeita, né, situação estranha. E quando o celular foi apreendido, causou até um mini momento de pânico ali no senador Flávio. Olha, não pode olhar mais nada, só pode olhar o áudio. Então também completa um pouco, deixa a gente assim. Aí tem, né? O brasileiro pensa assim, aí tem. Enfim, fica uma sensação, sabedoria popular tem a expressão, né? Uma sensação de que era um grande esquema de conto do vigário, né? A forma mais clássica do conto do vigário, eu te vendo um bilhete premiado de loteria, porque eu, por alguma razão qualquer, não posso ir lá receber. Lógico que o bilhete não existe, né? Então estavam vendendo uma vacina que não existe. E, enfim, né? Um grande esquema do conto do vigário. Na superfície é o que a gente pode dizer. Agora, o que fica e já vem sendo explorado até pela propaganda é o potencial memético, né? Que sua vida vale $1 é muito forte. Você parar para pensar que nossas vidas, dos brasileiros, foram negociadas a $1. E que tipo de repercussão esse depoimento suspeito teve aí em Brasília, André? Você acha que ele atendeu aos planos do governo ou o tiro saiu pela culatra? Saiu pela culatra e tem potencial para causar mais danos, com certeza. Aqui tem um elemento, em uma perspectiva de sistema, quando você aumenta a complexidade, você torna mais difícil o controle de tudo, né? Um exemplo clássico, os aviões modernos. Os aviões modernos são sistemas tecnológicos altamente complexos, em que se uma partezinha falha, pode causar uma pane grave, né? O caso do 737 MAX, que cai porque deu problema no software que comanda um sensor. Enfim, então quando você aumenta a complexidade, você tem mais pontas soltas, fica mais difícil controlar a narrativa, voltando a usar a expressão da moda. Então, muitas pistas a serem seguidas. Da mesma forma que a repórter seguiu uma pista de um dos primeiros depoimentos, você cria novas pistas em uma profusão grande. Então, exemplo, tem o endereço da empresa em Singapura, tem o endereço da empresa nos Estados Unidos, tem os donos da empresa, os representantes da empresa. Então você agrega muitas pistas e muitas informações e a imprensa, felizmente ainda temos uma imprensa com capacidade e liberdade para efetuar esse tipo de investigação, tem um cardápio amplo para ir atrás e investigar. Então, realmente acho que foi um depoimento que saiu pela culatra, sim. Aumenta a complexidade, que deixa muitas pontas soltas e semeia muitas pistas a serem investigadas. O que me impressiona, André, é o fato de os senadores que compõem a CPI, em especial o presidente Omar Aziz, não pedirem a prisão dessas pessoas que mentem descaradamente, mesmo sob juramento de dizer a verdade. O presidente da comissão costuma dizer que não vai prender em respeito à família do depoente. E o respeito às instituições, à legalidade, André, fica onde? Esse pessoal vai à CPI, tripudia dos brasileiros e fica por isso mesmo? Acho que aqui a gente precisa tomar um cuidado. A gente acabou de falar em sair pela culatra. Eu acho que o presidente da CPI
tem a sensibilidade de que uma eventual prisão possa ser vista como um excesso e sair pela culatra, aí no caso, do ponto de vista da CPI. Eu acho que a prisão é uma exceção em um Estado democrático de direito. Se a gente pensar, um dos primeiros direitos humanos a serem reivindicados e assegurados é o habeas corpus, né? Está tão em moda agora também na própria CPI, mas o habeas corpus é isso, ter o corpo, ter a garantia da manutenção do seu direito de ir e vir. Isso é muito importante em um Estado democrático de direito. A prisão, volto a insistir, é uma exceção, né? E poderia, se a CPI cometesse um excesso, na visão de alguns, poderia sair pela culatra. E um exemplo para a gente pensar, o interrogatório da doutora Nise, por exemplo, da própria capitã Cloroquina também, houve uma repercussão negativa de que a doutora Nise não foi devidamente tratada com respeito como mulher, que os senadores que a arguíram foram muito veementes, em alguns momentos agressivos, e ela, como mulher, teria sido desrespeitada. Parece que ela entrou com uma ação judicial, né, contra alguns dos que a questionaram nesse sentido. Mas, de fato, repercutiu mal até entre opositores a Bolsonaro, que o olhar foi um pouco agressivo, uma mulher, o respeito. Então, quando a CPI avança, ela corre o risco também de cometer algum excesso e isso sai pela culatra. Então, por mais que a história seja muito esquisita, o personagem seja muito esquisito, eu creio que o presidente da CPI agiu certo, porque ele evita uma brecha para que a CPI seja taxada de excesso, né? Evita uma brecha de criar um mártir, uma vítima, e dar esse discurso de vitimização para esse personagem esquisito. Então, acho que ele age bem, por mais que às vezes a gente fique com o estômago revirado de ver mentiras tão claras, né? E, como você comentou, tripudiano do povo brasileiro. Mas, nesse caso, acho que a prudência é melhor. Melhor prender lá na frente, com todos os elementos comprobatórios, todo o devido processo legal e com mais segurança. É a minha opinião. Agora, paralelamente às discussões na CPI, André, o presidente Jair Bolsonaro tem feito diversos acenos para aquela ala do governo que não pode perder o apoio de jeito nenhum, que são os militares. Se o centrão dá sustentação política, as Forças Armadas conferem a segurança da força bruta que ele tanto necessita, caso perca a governabilidade. Recentemente, o presidente assinou aquele decreto que transforma uma série de cargos na administração pública em postos militares, o que permite que os oficiais permaneçam ocupando-os indefinidamente, além de outras benesses. Esse tipo de aceno do presidente para as Forças Armadas, André, garante esse apoio que ele tanto deseja? É bom lembrar que há uma série de militares envolvidos nesses supostos casos de corrupção. Bolsonaro e os militares estão intimamente ligados. Eles morreriam abraçados ou lutariam contra as forças democráticas em caso de um eventual afastamento ou perda da reeleição pelo ex-capitão em 2022, André? Pergunta do milhão, Anderson. Pergunta do milhão. Quem souber responder, vá para a bolsa, faça sua aposta e fique milionário. Brincadeiras à parte, essa é uma grande questão. Difícil de responder. O próprio José Murilo de Carvalho, um grande estudioso brasileiro que entende muito de Forças Armadas, referência desse assunto, ele traz que não é uma resposta simples. As Forças Armadas são muito heterogêneas dentro de si e entre si, né? Marinha, Exército e Aeronáutica são de perfil diferente, e mesmo dentro do Exército você tem muita heterogeneidade. É arriscado uma resposta que trate as Forças Armadas como um bloco simples, né? Agora, de fato, o presidente tem feito vários acenos. Agora, o presidente, além dos cargos que você comentou,
liberou o extrateto para os militares, né, que alcança inclusive ele próprio e o vice-presidente, que passaram a poder receber acima do teto pela acumulação, né, que é um grande benefício para os militares que estão no executivo hoje. Então tem realmente tentado fazer vários acenos. Acho que, no primeiro momento, a narrativa que predominava era de que as Forças Armadas não dariam apoio a um golpe de Bolsonaro ou a tentativa de golpe, mas depois nós tivemos aquele episódio da queda do Estado-Maior e logo na sequência o caso Pazuello, que terminou sem punição e revestido por 100 anos de sigilo. Uma coisa muito antirrepublicana, essa falta de transparência, mas enfim, aconteceu. E o caso Pazuello, da não punição, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha sobre qual seria o real posicionamento das Forças Armadas diante de uma situação mais complexa. Agora, se a gente olhar para a história, tentar pensar olhando para trás, para enxergar para frente, o momento que nós vivemos hoje é um momento muito diferente de 64, por exemplo. Em 64, nós tínhamos no contexto mundial uma Guerra Fria e uma das superpotências, os Estados Unidos, tinha uma ideologia de supremacia sobre a América, é o meu quintal, né? E aqui os comunistas não vão poder. Então, teve um apoio claro dos Estados Unidos, superpotência, ao golpe. Muitos documentos que vieram à tona, né, vêm vindo à tona ao longo da história, comprovam isso, que havia inclusive a possibilidade de envio de tropas, que não foi necessário, mas havia. Então, o contexto mundial era esse da Guerra Fria, que favoreceu o golpe. E no Brasil, você tinha uma base civil de apoio ao golpe muito ampla, tanto que alguns até falam que não foi um golpe militar, foi um golpe civil-militar, né? Uma ditadura civil-militar. Enfim, naquele momento você tinha isso mais espraiado na sociedade, algo que hoje, olhando para o Brasil, nós não vemos dessa forma. Temos aí os apoiadores sólidos de Bolsonaro, que chegam a 1/3 na sua versão mais ampliada, mas é 1/3, 2/3 da sociedade não teria essa base civil como houve, né? Agora, o que permanece, e o próprio José Murilo fala muito isso, o que permanece e nos acompanha essa fatídica noção de tutela das Forças Armadas sobre a República. A República nasceu com as Forças Armadas, né? Deodoro, e aquela fala clássica de alguém que estava lá falando assim, as massas assistiram aquilo, né, sem entender nada, achando que era uma parada, um desfile militar. Não houve participação da população, né, que quis destacar. Mas essa noção de uma tutela, de que as Forças Armadas teriam esse papel, permanece e é muito defendida erroneamente, aí na minha visão, com o fatídico artigo 142 da Constituição, se não me engano. As pessoas que defendem isso se valem desse artigo para dizer que é isso, que as Forças Armadas teriam realmente essa tutela sobre a República. É algo bastante complicado que nos deixa até hoje com uma espada de Damocles sobre nossa cabeça, né? Fica essa noção de que se a gente se comportar direitinho, as Forças Armadas nos deixam aqui brincar de democracia, algo muito ruim, né? Muito ruim. E que o Bolsonaro soube exacerbar, vem sabendo exacerbar, né? Mas por tudo isso que eu comentei, eu acho que as Forças Armadas hoje são uma incógnita, como seria o posicionamento delas, mas acho que as condições são bem diferentes das condições do pré-1974, do golpe militar. Então, se houver algum tipo de movimentação militar, será também diferente. E eu, pessoalmente, acho que o risco maior nessa área é o risco de um efeito borboleta, que esteve presente, de certa forma, em 64 também.
O efeito borboleta, aquela coisa assim, um comandante toma uma iniciativa precipitada, desloca uma tropa, faz um gesto, e isso gerar uma reação em cadeia com outros comandantes e outros fatos, e aí sai do controle e vira imprevisível, segundo a teoria do caos, né? Eu acho que o risco maior que a gente tem hoje nessa área é esse. Dando um pouquinho de assunto, André, e esse discurso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, em apoio à indicação tanto do atual advogado-geral da União, André Mendonça, como do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que um dos dois seja o indicado de Jair Bolsonaro para a vaga que o próprio Marco Aurélio abrirá no STF no próximo dia 12, com sua aposentadoria. Surpreendeu vocês aí em Brasília, André? Qual é o recado que o Marco Aurélio passa com esse tipo de mensagem? Anderson, não repercutiu muito, não. Eu diria que é uma síndrome de ex-BBB. Assim, a pessoa sabe que vai estar fora dos holofotes e que daqui a pouquinho já não vai ter toda aquela atenção midiática, não vai ter todo aquele protagonismo. A pessoa quer fazer uma despedida bombástica, dar alguma declaração para ainda pegar, aproveitar até o último segundo, os 15 minutos de fama, que no caso de um ministro do Supremo, esses 15 minutos de fama são bem longos, né, ao longo de anos. Eu vejo assim, algumas declarações contraditórias, ele criticou o fato de Bolsonaro defender o terrivelmente evangélico como uma condição. Então, ele diz que isso não deveria ser condição, mas ao mesmo tempo fala que o André Mendonça seria uma boa indicação. Enfim, eu acho que foi mais uma tentativa de realmente aparecer na mídia, uma despedida. Daqui a pouco, por mais que ex-ministros sejam ouvidos, se manifestem, vez ou outra deem entrevistas, participem de programas, mas nem de longe é o mesmo nível de atenção midiática que tem um ministro na ativa. Então, para mim, ele tem um caráter bem performático, né, o ministro Marco Aurélio, e o que ele buscou com essas declarações foi aproveitar esses momentos finais de fama e talvez também expressar um pouco de ressentimento em relação ao que aconteceu com a Lava Jato e a forma como a Lava Jato se conduz para um final melancólico. Ele também deu aquela declaração que o juiz Sérgio Moro era um herói nacional. A suspeição do Moro, né, foi algo que não desceu bem para ele. Então, eu vejo uma mistura dessas coisas, né? Uma mistura de saída, querendo manter um certo protagonismo, sentindo que esse protagonismo está para acabar, e esse ressentimento também, coisa em relação à Lava Jato, em relação a uma suposta vitória dos garantistas, também bem sintomático que refaça suas críticas ao ministro Gilmar Mendes, com quem teve muitos embates, que é um garantista, que supostamente, digo isso supostamente porque essas coisas oscilam, né? Mudam, o equilíbrio de forças muda. Mas supostamente nós temos no momento uma virada de mesa, uma vitória dos garantistas no Supremo, né? Então, e o Marco Aurélio sai nesse momento, então pode ter um quê de ressentimento nessas falas também, na minha visão. Para encerrar, André, com todas as pressões que o presidente tem recebido pela sua queda de popularidade, as manifestações de rua que têm crescido a cada ato, também aquele super pedido de impeachment protocolado na última semana por uma série de partidos e representantes da sociedade civil, você já vê a possibilidade de um afastamento do Bolsonaro surgir no horizonte? Ou é algo que está descartado até o fim do mandato do ex-capitão? Como teve um chargista que colocou, acho que na Folha de São Paulo, para um super pedido de impeachment, uma super gaveta. Acho que é a melhor expressão do que aconteceu. Se nós olharmos para Arthur Lira, presidente da Câmara, tentando nos colocar no lugar dele, aí eu sou Arthur Lira, e pensando racionalmente como o político usualmente pensa,
em termos pragmáticos, racionais, qual o motivo, qual o interesse do presidente Arthur Lira em colocar o pedido do impeachment para andar? Nenhum, nenhum. Por todos os ângulos que se olha hoje, ele não tem interesse nenhum. Então, suas falas foram nesse sentido. Não há materialidade, tem que esperar a CPI. Então, o presidente Arthur Lira está numa posição hoje ótima dentro do sistema de extrair o máximo de benefício dessa relação com o executivo, como eu citei anteriormente, um casamento em que o executivo entra sem dote, e ele vai poder continuar nessa posição por mais um ano e meio. Então, racionalmente, é um pouco estranho falar isso, assim, às vezes parece um cálculo frio, mas muitas vezes os atores políticos se pautam por uma racionalidade de um cálculo de custo-benefício mesmo. Então, racionalmente, não há esse interesse por parte do presidente da Câmara. E o nosso sistema, até por uma distorção do nosso sistema, coloca o presidente da Câmara numa posição quase plenipotenciária em relação a isso. É uma distorção. Porque, na verdade, da forma que a lei está, ela diz que o presidente tem que receber. O presidente não recebe, assim, diz que é para usar o juízo de oportunidade de conveniência. Isso não está na lei. Isso é uma interpretação. A lei, na forma como está, era para ser algo automático, recebido, né? E se arquivado, enseja o direito de recurso ao plenário. Mas, enfim, o fato de não receber, deixar no limbo, que, diga-se de passagem, não foi feito só por Arthur Lira, foi feito por Rodrigo Maia e foi feito por Eduardo Cunha, até o momento que decidiu colocar o impeachment da Dilma para andar. Mas essa possibilidade de deixar no limbo coloca o presidente da Câmara numa posição estranhamente plenipotenciária, estranhamente por conta de estarmos em um regime democrático de freios e contrapesos, e que ninguém poderia concentrar um poder dessa forma. Há quem diga, inclusive, que há um descumprimento de um princípio fundamental, porque se você pegar o artigo 5º da Constituição, ele prevê o direito a uma razoável duração do processo. O impeachment é um tipo de processo, um processo bem específico, mas é um tipo de processo. E quando você não processa o impeachment, você está descumprindo esse preceito fundamental do devido tempo razoável do processo. E no caso brasileiro, então, que o presidente só pode ser julgado por impeachment durante o mandato, o tempo são os 4 anos. Se você não recebe e não faz nada, deixa no limbo, você vai afetando esse direito. Eu acho que até nenhum partido ainda moveu uma ação nesse sentido, uma DPF, em relação ao razoável tempo do processo, né? Mas, enfim, por outro lado, se o presidente colocasse para votar, hoje ele não teria votos para aprovar. A gente vê, como eu já comentei também, o presidente com altíssimas votações, né, a orientação do governo, altíssimas votações compatíveis com a orientação do governo, então, distribuição de verbas num patamar muito elevado, né? Então, hoje, colocado para andar, o impeachment não teria votos. E olhando para a oposição em relação ao impeachment, também fica claro que muitos na oposição apostam em que o impeachment já não é mais adequado, que seria melhor deixar Bolsonaro, né, enfraquecido cada vez mais até o final, e aí o Bolsonaro seria um bom oponente a se ter no processo eleitoral. A nossa memória não é muito boa nesses termos. Quando a gente pensar o presidente Lula, veio o episódio do Mensalão, houve esse discurso também por parte da oposição na época, vamos deixar o Lula enfraquecido. O Lula se reergueu, teve o Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Então há um risco nessa posição, mas de fato alguns na oposição apostam nisso, que vamos então deixar Bolsonaro enfraquecido e vencê-lo mais facilmente no processo eleitoral. Por toda essa conjunção de fatores, o impeachment segue, por hora, fora do horizonte. André Sattler, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui meu forte abraço. Eu que agradeço, Anderson, agradeço a sua paciência, a paciência dos ouvintes, um prazer falar com vocês. Uma boa semana para todos.
Conversamos aqui com o coordenador da área de pesquisa do site Congresso em Foco, André Sattler. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a pastora luterana e pesquisadora de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Luz Marina Garcia. Luz Marina, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes do programa Faixa Livre. Obrigada pelo convite. Marina, muito obrigado por a senhora se dispor a dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Luz Marina, as pressões sobre o presidente Jair Bolsonaro cresceram bastante nos últimos tempos. Não bastasse o genocídio cometido por ele diante da pandemia, da entrega do Estado Nacional, de levar milhões de brasileiros de volta à situação de extrema pobreza, surgiram essas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Esse tensionamento do quadro acabou representado por um super pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados na última semana, que reuniu uma série de outras ações que já estavam no Congresso, elencando mais de 2 dezenas de crimes de responsabilidade cometidos pelo chefe do Executivo até aqui, nesses 2 anos e meio de mandato. O que a senhora achou dessa medida, Luz Marina? Foi uma boa alternativa produzir esse documento referendado por figuras dos mais diferentes matizes ideológicos? Penso que a medida foi importante, porque mostra uma coesão por parte dos setores da sociedade que estão representados nos mais de 120 pedidos de impeachment que já foram apresentados contra o presidente Bolsonaro e que esperam uma análise por parte do presidente da Câmara. Este superpedido de impeachment vem assinado pelos signatários de todos os demais pedidos, ou seja, são grupos da área de saúde, da educação, dos movimentos sociais, das lideranças evangélicas e católicas, dos indígenas, dos partidos políticos de esquerda, de direita, do centro. Quanto mais o tempo passa, mais motivos aparecem de responsabilização do presidente e mais urgente se torna que ele seja afastado das suas funções. Eu sei que há críticas sobre a mistura de vários matizes ideológicos assinando esse pedido, mas eu penso que é só um pedido amplo, representando os vários grupos sociais e políticos que têm chance de ser considerado. Penso que o governo está cada dia, na verdade, mais insustentável. E as manifestações de rua deram impulso para esse novo pedido, que contém uma longa lista de crimes de responsabilidade praticados pelo presidente. Então, a retirada do presidente é urgente e a união das forças precisa ser feita. Agora, mas esse pedido de impeachment pode produzir algum resultado prático para que o Congresso coloque em votação a saída do presidente do cargo? O presidente da Câmara, Arthur Lira, já se mostrou alinhadíssimo ao Jair Bolsonaro em uma série de outras ocasiões, Luz Marina. Então, Anderson, como sabemos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é alinhado com Bolsonaro. Aliás, ele foi eleito sob a influência direta do Planalto. Assim sendo, ele tem o compromisso de fazer barreira a qualquer tentativa de reter esse governo, por mais justa e necessária que seja. Mas, como nós sabemos, o Centrão, ao qual Lira pertence, é formado por parlamentares que são, acima de tudo, negociadores. Se uma oportunidade de negociação importante aparecer, não creio que hesitem em abandonar o governo. Ademais, as revelações da CPI com respeito às negociatas envolvendo a compra das vacinas pode ser ignorada até certo ponto, não é, por essas pessoas, mas quanto mais os dados forem sendo revelados, mais frágil o governo vai ficando e mais exposta à sua corrupção.
A situação está ficando cada vez mais grave, porque agora não se trata de uma corrupção, de desvio de verbas, como aquela do orçamento secreto, do qual nós ficamos sabendo em maio passado, não é aquele esquema que envolveu a destinação de 3 bilhões em emendas do orçamento federal a alguns parlamentares escolhidos, que puderam assim definir onde seriam aplicados esses recursos. Aqui é uma corrupção que tem a consequência imediata e inevitável da morte das pessoas. A corrupção da compra das vacinas tem o resultado efetivo da morte das pessoas pela Covid-19. Então, fica cada dia mais difícil manter esse governo. E o Lira terá o seu nome associado a estas mortes. Ele será corresponsável por estas mortes, pois é quem tem o poder para agir e não o faz. Em um cenário como esse que nós temos atravessado, Luz Marina, o impeachment não pode ser uma alternativa perigosa? O Jair Bolsonaro tem ameaçado a nossa democracia dia após dia. Já disse que se não houver voto impresso em 2022, teremos problemas. Não seria mais inteligente mantê-lo no cargo até o fim do mandato para que o derrotássemos nas urnas? Até porque quem assume no caso do impeachment é o general Hamilton Mourão, farinha do mesmo saco. Olha, este é um debate importante. Há quem pense que se Bolsonaro se mantiver no governo até o fim, o desgaste será tamanho que ele não terá nenhuma chance de reeleição. E assim se enterra sozinho. Há quem analise que se o impeachment sair agora, o benefício seria para o Mourão e para o partido militar, pois ao ter a chance de governar, e governar melhor que Bolsonaro é inevitável, porque não houve, não há, e espero que jamais haja um governo tão medíocre quanto esse. Então, essas análises dizem que quem sairá lucrando é Mourão e os militares, uma vez que, ao fazer um governo melhor que Bolsonaro, Mourão poderia ser uma alternativa para a tal da terceira via em 2022. Eu, como você sabe, te disse já na entrevista anterior que nós fizemos, eu sou estudiosa do tema do impeachment, porque eu estou fazendo um doutorado sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E eu não gosto da utilização deste recurso, porque no Brasil ele tem sido utilizado como um instrumento para retirar do poder um inimigo ou uma inimiga política. E isto sem prática do crime de responsabilidade, como foi no caso da presidenta Dilma. Mas no caso do Bolsonaro, é preciso interromper a matança do povo brasileiro. Nós sabemos que alta porcentagem das mortes por Covid eram evitáveis e o governo federal é responsável pelo descontrole, pela falta de vacina, pelo atraso na compra das vacinas, enfim. Isto por um lado. Por outro lado, toda a ação do presidente contra as instituições democráticas e os princípios da própria democracia precisam ser retidos. Então, retirá-lo também enviaria uma mensagem clara para a população de que aquilo que ele faz não é admissível. A sociedade brasileira tem que saber que não é correto agir contra os princípios e as instituições democráticas, como Bolsonaro faz. E para responder à sua pergunta, acho que ele não tem mais o apoio dos militares que ele diz ter. Não tem o respaldo do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral para as acusações infundadas que ele anda fazendo. Imagine, nós no Brasil temos um dos sistemas mais
velozes, mais atualizados para a questão eleitoral, para o voto. Nós conseguimos saber no mesmo dia ou no dia seguinte qual foi o candidato à presidência da República que ganhou. Não é? A gente tem visto aí alguns países, inclusive os Estados Unidos, o quanto que demora. Nós temos um sistema super moderno e então estamos querendo implementar essa coisa do voto, não é? Enfim, do voto de papel, de novo, porque, na verdade, eu acho que quem quer implementar o voto dessa maneira, nesse formato, tem exatamente a intenção de controlar quem está votando em quem, não é? Não dá para saber a pessoa que votou num determinado candidato, mas dá para saber numa determinada zona, uma determinada região, quantas pessoas votaram em determinado candidato. Esse tipo de controle, quem faz, por exemplo, no Rio de Janeiro é a milícia. Então, quem teria interesse de fazer isso é a milícia. Nós não queremos retornar, eu acho que como sociedade a gente não deve querer, não deve aceitar retornar a esse tipo de, de processo eleitoral, porque é um retrocesso e é para controle dos grupos violentos, né? Então, bom, agora, a gente sabe, o presidente Bolsonaro, ele tem o apoio da milícia, né? E ele não tem nenhum pudor no sentido de milicianizar o Estado brasileiro. É isso mesmo, parece que não é o que ele está tentando fazer. E também, por isso, ele precisa ser retido, sinceramente, não é? Porque a corrosão ao sistema democrático se aprofunda demais, não tem retorno. É difícil o retorno. Então, é por isso que nós não podemos permitir que este presidente continue exercendo a sua função. Eu acredito que, nesse caso aqui, o Brasil tem urgência de interromper este governo. Eu falei em CONIC agora há pouco, Luz Marina, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, entidade que a senhora representa aqui no Rio de Janeiro. Ela foi uma das que assinaram esse pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Nos debates internos que vocês fazem por lá, que tipo de tema vem à tona com mais frequência? Até porque nós não podemos esquecer que o presidente da República vive fomentando a intolerância religiosa no país. Essa é uma outra marca da gestão do ex-capitão. Olha, Anderson, nós tratamos de temas variados, não é? Temas ligados aos direitos dos povos indígenas que têm sido atacados como nunca. Estes ataques recrudesceram durante o governo Bolsonaro. Tratamos do tema da violência contra as mulheres, contra os grupos vulnerabilizados da sociedade brasileira. Durante a pandemia, claro que o tema da saúde, acesso à vacina, preservação dos direitos, do direito social à saúde, tem sido um tema muito presente e, mais recentemente, uma grande preocupação tem sido o retorno da fome no Brasil. Temos feito campanha e apoiado diversas iniciativas para o levantamento e distribuição de alimentos. E naquele seminário internacional do qual eu falei antes, o Dr. Olivier Deschuther, o relator especial da ONU para a pobreza extrema e direitos humanos, falou a esse respeito. Ele lamentou que a fome tenha voltado ao Brasil. Ele se lembrou que, depois do impeachment da presidenta Dilma, quando o governo Temer aprovou aquela PEC do teto dos gastos, o Olivier estava no Brasil e acompanhou aquela votação.
Na época, ele alertou o governo brasileiro que a aprovação daquele projeto de emenda constitucional colocava em risco a segurança alimentar do povo brasileiro e aumentaria a desigualdade social. Obviamente, o governo não tinha interesse em ouvir, porque foi por isso mesmo que eles deram o golpe para implementar esta agenda devastadora do neoliberalismo, que é cruel. O governo do Bolsonaro aprofundou essa agenda, assim que o retorno da fome no Brasil não é consequência da pandemia, como muitas pessoas podem pensar, é o resultado da aprovação de políticas que empobreceram a população brasileira e retiraram as políticas sociais de apoio aos mais pobres, ou minoraram essas políticas, né? Então, como CONIC, nós temos lutado não só pela vacina para todos, mas por comida para todos, pela prolongação da ajuda emergencial e pelo Fora Bolsonaro, que é um passo imprescindível para a retomada de alguma sanidade política, mesmo que o substituto seja Mourão. É claro que não é uma situação que nós gostaríamos, mas acho que nem o Mourão consegue ser pior que o Bolsonaro. Não há ninguém que consiga ser pior que o Bolsonaro, eu acredito. Bom, mas nesse pacote de maldade do governo Bolsonaro, há também a intolerância religiosa que você mencionou na sua pergunta, contra a qual o CONIC está sempre atento. Nós lutamos pelo diálogo entre as religiões e pelo respeito às diversas religiões por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque o princípio que nos move como movimento ecumênico, como pessoas cristãs, é o princípio da unidade. Lembra daquele texto bíblico que Jesus ora pelos seus discípulos, né, pelo seu povo, e diz assim: eu peço para que eles sejam um. Então, é isso, o princípio da unidade é aquilo que nos move, e a unidade só é possível com o diálogo, não é? Segundo, como cidadãos e cidadãs, nos interessa a possibilidade de construir uma sociedade democraticamente madura. E sem o respeito mútuo, sem a apreciação pelas diferenças, isso não é possível. O Brasil é um país diverso. Esta é uma das grandes riquezas do Brasil. Esta grande diversidade que compõe este país, diversidade cultural, étnica, religiosa, de perspectivas diferentes, enfim, são tantas diferenças, são tantas coisas belas que nós temos no Brasil, e nós precisamos aprender a apreciar essas diferenças. E aí, quando um governo como esse, não é, que apoia ações de intolerância religiosa, que pensa que existe uma verdade só, um jeito só de ser neste país, esse tipo de atitude promove mais intolerância. E mais do que isso, promove violência religiosa. Então, nós precisamos romper com esse tipo de perspectiva. Nesses 2 anos e meio de governo, Luz Marina, completados agora no final de junho, qual a senhora acha que tenha sido a iniciativa mais deletéria tomada pelo ex-capitão até aqui? Olha, o elenco das absurdidades é enorme. Fica difícil escolher uma iniciativa que o governo tenha tomado e que seja a mais deletéria. A maior parte delas é muito chocante. Mas como você me perguntou, eu vou mencionar uma
que me pareceu frontalmente violenta e que é simbolicamente importante. Recentemente, ele pegou uma criança no colo, uma criança pequena que estava usando máscara. Ele a pegou e retirou a máscara da criança. Veja, no meio de uma pandemia que já matou 522 mil pessoas, uma família que o apoia traz o seu filho com uma máscara, o que mostra que os pais têm a preocupação de proteger a criança, e ele, Bolsonaro, rodeado por um grupo grande de pessoas, retira a máscara da criança. Além de um profundo desrespeito para com a família e de desafiar publicamente, sem constrangimento ou pudor, as orientações da comunidade científica e do próprio Ministério da Saúde, ele não se importa de colocar em risco a saúde e até a vida da criança. Qual é a mensagem que ele envia? Primeiramente, que ele não tem o mínimo respeito pela comunidade científica, por quem está tentando proteger o povo brasileiro da Covid. Em segundo lugar, além de não respeitar, ele desafia, confronta, a partir da sua imensa estupidez, os resultados das pesquisas feitas a nível mundial pelos órgãos de saúde mundialmente abalizados para dizer o que é necessário para o enfrentamento da pandemia. E, em terceiro lugar, é uma declaração pública, sem disfarce, de que ele não se importa, ele não está nem aí. Quem é que pode apoiar um presidente desse? Eu fico me perguntando. É alguém que também não está nem aí. Mas tem tanta gente boa que a gente conhece, pessoas de bom coração, não é? Que apoiam esse governo. Como é que a gente consegue explicar esta contradição, vamos dizer assim, não é? Então, na verdade, as pessoas passaram por um processo muito longo de convencimento de mentiras, das fake news, mas muito antes das fake news, né? A gente sabe que havia todo um processo instalado na sociedade de desmonte daquelas coisas que foram construídas, socialmente construídas, politicamente construídas, que são os programas sociais dos governos do Partido dos Trabalhadores. E ao desmontar, através de uma avalanche de notícias, e aí a mídia teve um papel muito crucial nesse sentido, né? De uma avalanche de 24 horas de notícias diárias, né? Desconstruindo o Partido dos Trabalhadores, aí desconstrói-se também aquilo que o partido tinha feito, que são os programas sociais, né? Então, na medida em que você desconstrói essas coisas, a consequência é muito grave, é muito séria. A gente tem, então, depois de anos, não é, a eleição de alguém, que é o Bolsonaro, que tem essa atitude de completo descaso para com a saúde, a vida da população, e há pessoas de bem que acham isso, então, normal, ou seja, a barbárie foi normalizada nos anos anteriores. É por isso que nós estamos aqui com o Bolsonaro na presidência, porque se normalizou a barbárie. Então, eu penso que uma das consequências mais perigosas
da bolsonarização de setores da população brasileira é a perda da solidariedade, é o desmonte da compaixão, do cuidado com as outras pessoas, é a interrupção daquilo que faz as pessoas serem humanas, que é a capacidade de ter empatia e de não querer que o outro se dane ou que o outro morra. Então, nós precisamos, nós temos muito trabalho pela frente enquanto sociedade. A destruição dos nossos biomas é outra das medidas violentas que o Jair Bolsonaro implementa desde o início do seu mandato, Luz Marina. Recordes e mais recordes de desmatamento, nossas matas sendo incineradas, tudo para favorecer o agronegócio. Essa saída do ministro Ricardo Barros do Ministério do Meio Ambiente de alguma forma pode reduzir o cenário de destruição, Luz Marina. A senhora tem alguma esperança nesse sentido? Ricardo Salles era tão descaradamente comprometido com o agronegócio e tão abertamente descomprometido com a preservação do meio ambiente que arruinou todo um sistema de proteção ambiental desenvolvido e implementado pelos governos anteriores em consonância com os protocolos ambientais das conferências internacionais do meio ambiente. O Brasil, você se lembra, não sei se se lembra, mas sabe, recebeu a Rio 92, não é? Em 1992, a grande conferência mundial de meio ambiente, depois a Rio +20, tornou-se um país respeitado mundialmente por cumprir os compromissos assumidos na área ambiental, e aí elege-se Bolsonaro e ele escolhe um ministro do meio ambiente que, como você disse, o que fez foi promover o desmatamento e permitir as maiores queimadas e os maiores incêndios nas florestas, o que resultou na destruição de várias espécies e biomas brasileiros. Eu não creio que o substituto de Ricardo Salles seja melhor que ele, pois nada de bom vem do governo Bolsonaro, é o que parece. Competência nesse governo é coisa rara. Então, não tenho esperanças com relação a esse novo ministro. No entanto, há muita pressão sobre o governo Bolsonaro por parte dos governos da Europa, dos Estados Unidos e de outros lugares. E isto provavelmente obrigue o governo brasileiro a ter uma atitude um pouco diferente, pelo menos, né? Me parece que essa é a mensagem que o governo quis mandar para os governos de outros países, principalmente para os Estados Unidos, ao se desfazer de Salles. Nós sabemos que Salles está também associado ao envio da madeira, não é, daquele navio de madeira que foi para os Estados Unidos e que o governo dos Estados Unidos denunciou. Então, há um movimento muito sério por parte dos governos aí internacionais nessa questão da proteção do meio ambiente. A Amazônia é fundamental, é importantíssima no contexto internacional, não é? O Brasil respeitadíssimo pela sua diversidade, né? Pelos seus biomas, pelos seus povos indígenas, pelas mais de 300 etnias indígenas que nós temos no Brasil, extremamente respeitado, apreciado, querido nesse sentido. E agora, então, nós temos esse governo que permite toda essa destruição incomparável com outros governos anteriores, a destruição que o governo Bolsonaro vem operando no meio ambiente. Então, eu tenho a impressão que a saída do Salles é exatamente uma tentativa de enviar uma mensagem para, principalmente, os Estados Unidos, que está lá com um pacto, não é, na gaveta do governo, esperando para ser assinado, pelo visto, mas não vai assinar
nessas condições, com esse tipo de política destrutiva do nosso meio ambiente. Agora, eu fico pensando, sabe, o governo Bolsonaro, ele tem apoio de pessoas cristãs, de muita gente do mundo cristão, parece, né? Quer dizer, eu acho que cada vez menos, mas a minha análise é que cada vez menos. Mas, e eu fico pensando, na tradição cristã, é tão importante a questão do cuidado com o meio ambiente, está escrito na Bíblia, não é? Quer dizer, um dos nossos, vamos dizer assim, das nossas histórias fundantes é o mito da criação, quando então Deus cria o mundo, né? E manda a gente cuidar, não é? Os seres humanos cuidarem desse mundo criado. Então, como é que podem pessoas de fé que de fato têm uma relação tão especial, tão amorosa, tão carinhosa com a Bíblia, se, enfim, deixarem convencer por um discurso de alguém que destrói a criação de Deus, que permite no seu governo, como política do governo, a destruição do meio ambiente. Então, isso é uma das muitas questões que a gente precisa responder, não é? Como é que se conseguiu construir esta adesão a um projeto de destruição? Luz Marina, o que a próxima gestão do Palácio do Planalto precisa fazer para que o Brasil possa retomar uma trajetória mínima de prosperidade, para que as pessoas deixem para trás a extrema pobreza, para que a democracia reine de maneira plena? A classe política tem condições de promover as mudanças que o país necessita? Olha, Anderson, eu penso que essa é uma pergunta relevante e quero dizer às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes aqui do programa, que eu penso que a próxima gestão do Palácio do Planalto terá que trabalhar duramente para retomar as políticas sociais de distribuição de renda, de inclusão social, de investimento na educação, retomar os programas de criação de emprego, de investimento no desenvolvimento que foram interrompidos com o golpe de 2016, que retirou do Palácio do Planalto a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma não praticou os crimes de responsabilidade que lhe foram atribuídos. Ela foi retirada de lá exatamente porque estava implementando políticas voltadas para o povo pobre e para os segmentos mais vulneráveis da sociedade. E os donos do capital, os empresários, o capital financeiro, que são os bancos, não gostaram e decidiram retirá-la. Com o apoio da mídia, que precisa fazer uma meia-culpa importante, e fincada numa cultura extremamente machista, a população acabou acreditando numa mentira e exercitando os seus mais arraigados preconceitos. Então, eu penso que a próxima gestão do Palácio do Planalto, além das políticas econômicas, sociais, educacionais, que precisam ser retomadas e, espero, aprimoradas, há todo um trabalho a ser feito na reconstrução do tecido social. Foram muitos anos investidos na produção do ódio contra certos partidos políticos, contra determinados países, contra certas áreas de conhecimento ou de luta, contra os direitos humanos, contra as mulheres, contra as feministas, contra certas figuras, não é? Como, por exemplo, o presidente Lula, a presidenta Dilma, contra pessoas comuns, pelo simples fato de terem uma outra religião, uma outra identidade sexual,
uma outra maneira de pensar a vida, o mundo, as relações. Então, assim, eu penso que, além do investimento em educação formal, o governo vai precisar ajudar as pessoas a pensar criticamente para não cair de novo em outros engodos. Não é? A população brasileira é muito crédula, acredita em coisas que são inverídicas, não é? Para as quais não tem prova nenhuma, mas as pessoas acreditam nas histórias, né? Então, nós vamos precisar ensinar a população brasileira a estudar a história do Brasil, a estudar a política nacional e internacional, a apreciar as culturas brasileiras, as muitas culturas brasileiras, negras, quilombolas, indígenas, dentre tantas outras regionalidades. Nós vamos precisar trabalhar para romper essa mentalidade escravocrata e racista que ainda persiste em setores da sociedade. O novo governo vai precisar rever a educação dos militares. Os militares precisam ser educados para a democracia e não para o golpe. Então, são muitas coisas a serem feitas e para contrapor esta cultura do ódio que se estabeleceu no país, nós vamos precisar investir no amor. E eu acho que a próxima administração, a próxima gestão do Planalto vai precisar trabalhar a partir deste conceito de amor. Então, há muito trabalho a ser feito, sabe? E eu espero que a mídia, os religiosos, as religiosas, os advogados, os artistas, as artistas, as pessoas, as donas de casa, as empregadas domésticas, o pessoal que trabalha na construção civil, os feirantes, enfim, todo mundo precisa ajudar nesse processo de reconstrução do Brasil. E a sua segunda pergunta foi se a classe política tem condições de promover as mudanças que o país necessita. E eu penso assim, olha, nós não podemos depender da classe política, mas obviamente nós temos que aprender a votar e a cobrar dos nossos representantes que apoiem os projetos que tragam justiça social, que reduzam a desigualdade, não é? Projetos antirracistas, antifascistas, projetos antidiscriminatórios, projetos que incluem os direitos das pessoas, das mulheres, da comunidade LGBTQI+, não é? Projetos que sejam destinados a diminuir a desigualdade social, a dar condição para as pessoas mais empobrecidas da sociedade de terem acesso àquilo que elas estavam tendo acesso antes, não é? A educação, enfim, a viajar de avião, não é? Eu sei que há muitas críticas ao projeto dos governos de Lula e Dilma por conta da inclusão de inclusão, algumas pessoas dizem inclusão pelo consumo, não é? Quer dizer, mas que as pessoas tiveram acesso a bens e serviços que não tinham antes. E é claro que elas utilizaram isso da maneira como elas entenderam melhor para elas, não é? Então, eu acredito que, claro que há falhas naquilo que se fez anteriormente, mas nós tínhamos avançado tanto. E nós vamos precisar retomar esses processos para avançar mais. Então, nós precisamos confrontar essas decisões governamentais, por exemplo, que autorizam a matança do povo negro e pobre nas favelas. Isso tem que acabar. Então, há muita coisa que nós precisamos reconstruir.
Nós temos que interromper o genocídio, é nossa responsabilidade. E eu queria terminar, então, agradecendo a você por essa oportunidade, Anderson, ao programa e a todos os nossos ouvintes, às nossas ouvintes, e dizendo por tudo isso, fora Bolsonaro. Luz Marina Garcia, mais uma vez, muito obrigado por a senhora conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero lhe desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Obrigada, Anderson. Obrigada, Celeste Sintra, o pessoal da produção. Muito obrigada a todos vocês e tenham um bom dia, uma boa semana. Conversamos aqui com a pastora luterana e pesquisadora de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Luz Marina Garcia. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui, estou aberto aí para as perguntas, o debate, um momento histórico importante da sociedade brasileira. Vamos em frente. Oswaldo, eu te agradeço por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Oswaldo, nós temos visto nos últimos tempos o retorno dos brasileiros às ruas para protestarem contra essa gestão genocida e corrupta do senhor Jair Bolsonaro. Após mais de um ano, as manifestações voltaram com toda a força e tivemos 3 atos muito representativos, levando cada vez mais brasileiros a se manifestarem. Só que o presidente da República segue naquela sua retórica de ameaças frequentes à ordem democrática. O professor português Boaventura de Souza Santos disse recentemente em uma live que contou com a sua participação que apenas o crescimento das mobilizações populares pode garantir que tenhamos eleições em 2022. Você concorda com essa análise, Oswaldo? O povo nas ruas pode conter a ânsia golpista do bolsonarismo? Nós estamos vivendo aqueles momentos históricos em que não tem outra solução se você não mobilizar e organizar a sociedade para o enfrentamento contra o regime autoritário. O Boaventura fez uma análise, colocando que aqui no Brasil a situação é crítica, caótica, vivemos uma pandemia, processo muito difícil de você fazer grandes manifestações, há um grupo grande de pessoas que resiste ao movimento de rua devido ao risco que a pandemia oferece. Mas eu concordo com o Boaventura, foi a análise que ele fez. Eu penso que não há momento, todos os momentos são difíceis na sociedade, mas esse é um momento muito difícil e que não há outro momento senão ir para a rua, de uma certa forma, para fazer o enfrentamento necessário, porque esse governo é um governo de caráter fascista. Ele não quer governar na democracia, ele prefere o autoritarismo como forma de governar do jeito que ele quer e não conseguiu até hoje implementar um golpe de Estado. Tentou desde o primeiro momento, foi eleito, uma eleição que a gente sabe como é que foi, fraudulenta, num momento de golpe de Estado a partir de 2016, mas ele quer o golpe dentro do golpe, para exercer todo o poder tirânico que já vimos na nossa história. Então, e a sociedade está resistindo. Mal ou bem, a sociedade está resistindo. E nesse momento de pandemia não tem outra solução. Por isso que as ruas estão fervendo, por isso que há um movimento crescente de organização popular. E isso é fundamental para frear os ânimos tirânicos de setores da sociedade que sempre estiveram querendo golpear a democracia no Brasil. Uma democracia muito compalida, uma democracia muito frágil, que não tem muita estrutura. Os militares aqui no Brasil nunca tiveram a punição por o golpe de 64 e hoje eles se ficam assanhados o tempo inteiro achando que eles são o dono do Brasil. São os únicos que podem levantar a bandeira brasileira. Infelizmente, a nossa elite é uma elite oligárquica, é uma elite colonialista, que ela não está preocupada com o povo brasileiro e nem com o crescimento da sociedade brasileira e nem com a igualdade da relação de trabalho da sociedade brasileira, onde a exploração prevalece. Então, não tem outro caminho. Se a gente não mobilizarmos, organizarmos e mostrarmos à sociedade que ela é contra qualquer tipo de golpe, é óbvio que vamos ter muita dificuldade
né, para enfrentar, né, um governo fascista, de caráter golpista o tempo inteiro, onde tem apoio de segmentos que sempre estiveram no Brasil pleiteando um golpe de Estado, como fizeram em 2016, e evidentemente aumentar ainda mais o poder desses grupos para explorar ainda mais o povo brasileiro. E como é que você analisou esses atos mais recentes do último sábado, Oswaldo? A participação dos brasileiros correspondeu às expectativas? É um processo de crescimento de organização. Nós não possamos esquecer que em 2016 houve um golpe de Estado. O golpe de Estado jogou o segmento progressista no chão, né? Tiraram a presidente eleita sem justificativa nenhuma, prenderam o principal líder dos trabalhadores e do mundo do trabalho na América Latina, prenderam, sem também uma justificativa jurídica correta, está aí que foi desmascarado nesse momento, e evidentemente, aos poucos, a sociedade vai se libertando dessa farsa que foi criada e vai, de uma certa maneira, se organizando para o enfrentamento, né? Os atos vêm numa crescente, o debate na sociedade vem crescendo, há uma insatisfação muito grande, e se a pandemia, né, diminuir, que eu não acredito muito, devido à nossa organização dos governos, tanto municipais, estaduais e federais, que não dão a importância sanitária que deveriam dar, mas se a pandemia começar a diminuir, né, como os números estão apontando, com certeza a mobilização vai crescer muito e, evidentemente, vai ter uma explosão social no Brasil. Isso não tenha dúvida, porque existe fome, existe miséria em grande quantidade, existe exploração e carestia, né? As coisas aumentam muito e o salário está caindo, né? Os trabalhadores não têm reajuste salarial. Então, é uma guerra que nós estamos vivendo de uma oligarquia cada vez mais querendo explorar cada vez mais os trabalhadores. Então, as manifestações são importantes, está numa crescente e a tendência é crescer e atrair mais pessoas para esse enfrentamento, para enfraquecer esse regime, para enfraquecer esse governo. Um detalhe importante nesse cenário, Oswaldo, foi o aparecimento dessas denúncias de corrupção contra o governo federal na compra de vacinas para a Covid-19. Algo que o Jair Bolsonaro vivia se gabando de que a gestão dele poderia ser o que fosse, menos corrupta. Esse suposto assalto aos cofres públicos, que está sendo investigado em diversas instâncias, Oswaldo, pode produzir o fato político necessário para o afastamento do Jair Bolsonaro do cargo, na sua opinião? Nós sabemos que qualquer afastamento de um presidente, um impeachment, é uma questão política, né? Afastaram a Dilma sem motivo nenhum, né? As forças políticas no país, quando decidir afastar o Bolsonaro, afasta da noite para o dia. Não sei se tem condições ainda de forças políticas para isso. Acho difícil ainda nesse momento, né? Porque, queira ou não queira, a direita, o pensamento oligárquico, eles estão perdidos nesse momento e a única liderança de fato deles é o Bolsonaro. Não existe terceira via nesse momento. Pode surgir? Pode. Pode ser a segunda via com o Mourão, como alguns colocam? Pode. Mas eles não têm. Essa é a grande realidade. Então, tudo pode acontecer. O quadro hoje, né, é desgastar o governo, organizar a sociedade para um grande enfrentamento para que a gente possa ter eleições limpas em 2022. Para não ter mais uma vez uma eleição fraudulenta como foi em 2018. Essa é a questão principal. Se vai derrubar agora, se não vai derrubar, isso é uma questão de detalhe. Embora a sociedade queira tirá-lo, mas é uma questão de detalhe. A questão é, temos que ter eleições limpas em 2022 para legitimar um governo que realmente vai reconstruir o país nesses 6 anos que destruíram, Temer e Bolsonaro. Então essa é a grande realidade. Então o mais importante é a sociedade estar unida, organizada, o campo progressista está forte para que possamos enfrentar uma eleição, não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, que possamos sair vitoriosos para poder derrotar esse regime fascista e para que possamos futuramente reconstruir um pouco a nossa democracia. A grande questão, Oswaldo, é que o desgaste político do ex-capitão pode trazer problemas para o baixo clero, caso os parlamentares sigam embarcados no bolsonarismo. Estamos às vésperas de ano eleitoral e deputados e senadores precisam renovar os seus mandatos.
Você acha que eles seguirão abraçados ao presidente enquanto houver verbas federais para atender as emendas? O cálculo que esse pessoal faz passa apenas pelos recursos disponibilizados pelo governo federal, Oswaldo. O apoio que o Bolsonaro tem do Centrão, ele tem um limite. E nós sabemos qual é o limite do Centrão, né? O Centrão também teve no governo Dilma. E depois, da noite para o dia, esse Centrão saiu e, evidentemente, focou no golpe de Estado. Tudo pode acontecer, né? Enquanto tiver essa organização de massa ainda forte do Bolsonaro, principalmente em segmentos militares, enquanto tiver apoio financeiro e caneta para que ele possa distribuir, e não haja nada mais concreto que possa derrubá-lo, onde as elites brasileiras queiram derrubá-lo, ele vai se manter no cargo. Vai ser difícil tirá-lo, porque precisa de 171 votos para mantê-lo lá. Então, ele, por enquanto, tem. Agora, se isso vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós sabemos como funciona no Brasil. A partir do momento que ele não for mais significativo para os segmentos oligárquicos brasileiros, essa elite colonizadora, ele cai. Ele cai como uma fruta madura apodrecendo no pé. É uma questão que nós vamos ter que ver lá na frente, isso não dá para saber agora. Mas o momento é de reorganização, estruturação e manter a sociedade unida, mobilizada, para que possamos ter eleição limpa. Esse é o ponto mais importante, né, que nós temos que enfrentar. E os enfrentamentos são vários, é vacina para todos, auxílio emergencial de R$600 no mínimo para todos os trabalhadores que estão desempregados. Então, é essas bandeiras que nós temos que levar para a sociedade. É isso que vai mobilizar a sociedade mais do que o próprio Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro une todo mundo no sentido de avançar na nossa organização. Mas essas bandeiras são mais importantes. Qual é o papel que a CPI da pandemia pode ter em um quadro como esse, Oswaldo, repleto de denúncias, suspeitas de corrupção? Os senadores têm condições de levantarem provas contundentes para incriminar de maneira irrefutável o presidente? O que nós temos presenciado ultimamente, Oswaldo, é aquela atuação diversionista do Palácio do Planalto, plantando denúncias e depoentes na comissão para tentar deslegitimar aquelas testemunhas mais relevantes. Foi o que aconteceu na última semana, quando aquele tal de Dominguete apareceu falando sobre um pedido de propina bilionário, advindo de um representante do Ministério da Saúde, mas na verdade ele tentou mesmo foi comprometer o deputado federal Luiz Miranda, que trouxe documentos provando que havia um contrato suspeito na compra de vacinas Covaxin. A CPI é mais um instrumento político para desgaste do governo nesse processo político que nós estamos vivendo. Se ela vai instrumentalizar algum documento forte para o impeachment, não sei, né? Na história do Brasil, as CPIs muitas vezes não conseguem chegar a esse ponto. Não sei se vai chegar nesse momento. Aquilo que eu falei anteriormente, ninguém dá golpe de Estado, aqui no Brasil, sem apoio forte de certos segmentos corporativos da mídia, apoio internacional, principalmente dos Estados Unidos, e segmentos organizados empresariados e militares. Foi isso que fizeram com a Dilma. Ele, né, representa esse grupo que sempre deram golpe de Estado no Brasil. Então, por isso que eles querem ampliar o golpe e não conseguiram. Qual é o nosso papel? O nosso papel é desmascarar qualquer farsa que venha a colocar em risco a nossa democracia. E a CPI serve para isso, dizendo que esse governo é uma farsa, é um governo corrupto, que sempre foi corrupto, Bolsonaro sempre foi, né? A própria família dele já é uma quadrilha, então não precisamos discutir essa questão. Então a CPI está apurando isso, vai ser mais um elemento fundamental para desgaste do governo, como está sendo, mobilização nas ruas e principalmente, né, se criar algum documento concreto, né, aí evidentemente fica muito difícil o governo se manter. Embora nós sabemos que nós estamos a 1 ano e 3 meses das eleições. Um processo de impeachment não dura menos que 90 dias, de afastamento para depois fechar com mais 90 dias. Então, é tudo muito delicado, né? Então, o mais importante, eu já falei aqui, é o desgaste do governo, é desmascarar, né, esse processo que vem ao longo do tempo, a partir do golpe de 2016, né, que essas pessoas que chegaram ao governo são totalmente corruptas e que não defendem o Brasil, são entreguistas, estão entregando o Brasil. Então, isso que está sendo mais importante, desmascarar, para que acumule força para a gente, em certo momento,
né, conseguirmos derrotar esse grupo político que chegou ao poder e instaurar de novo o regime democrático no Brasil, para a gente poder novamente reconstruir a nossa sociedade. Eu gostaria de falar um pouco também, Oswaldo, sobre o cenário da educação, as articulações de vocês do Simprorio. Vocês realizaram no último sábado mais uma assembleia virtual da educação básica para debater a campanha salarial desse ano, tema sobre o qual nós já chegamos a conversar aqui no Faixa Livre. O que ficou decidido nessa assembleia, Oswaldo? Já houve uma definição a respeito dessa campanha salarial? A campanha salarial desse ano é uma campanha muito difícil, a gente já esperava isso. O ano passado foi a questão da sobrevivência da vida, a greve pela vida, e na educação básica nós não tivemos nenhum reajuste ano passado. E o patronal esse ano iniciou a negociação dizendo que não tinha condições de dar nenhum reajuste, né? Reajuste zero. E aí que nós começamos a ampliar o processo de divulgação na mídia e também nas zonas das escolas para organizar melhor os professores. O patronato chegou a 2% de proposta de reajuste, com uma inflação de 7%, com um NPC de 7%, e mais 3,5% do ano passado que nós não tivemos. Então, a proposta está muito distante. Então, essa Assembleia decidiu o quê? Essa Assembleia apontou que caso o patronal não melhore a sua proposta, é que a gente vai para dissídio. E para ter dissídio tem que ter a concordância do patronal. Foi isso que a gente colocou na mesa de negociação. Segunda questão, se o patronal insistir com essa política, nós vamos nos organizarmos para uma greve. Então, o sindicato vai se organizar para um estado de greve que depois vai desencadear numa greve. Então, a Assembleia de ontem, ela balizou esse processo de organização para o segundo semestre, já que estamos terminando o primeiro semestre, vai entrar no recesso, e se o patronal até lá não responder positivamente às exigências e às necessidades da categoria, o caminho não vai ser outro, será esse, como fizemos no ano passado. Esperamos que isso não aconteça, esperamos que a gente chegue ao acordo, como vem outros sindicatos fora do Brasil chegando ao acordo. Infelizmente aqui, o patronato da educação básica, na verdade, não valoriza o seu professor, não valoriza o que, na verdade, coloca o dinheiro na sua escola, que é o trabalho do professor e dos trabalhadores da educação. Então, a Assembleia apontou para isso, né? Caso a intransigência patronal continue, né, em agosto nós estaremos em estado de greve. No que diz respeito às aulas presenciais, Oswaldo, nós sabemos que as atividades foram retomadas em muitas escolas, ainda que a pandemia seja uma ameaça à saúde de alunos, professores e seus familiares. Como anda atualmente o cenário de infecções na rede privada de ensino, Oswaldo? Vocês do sindicato têm recebido muitas denúncias? A pandemia está aí para todo mundo, né? O professor que está trabalhando, o caixa de banco, o caixa de supermercado, os trabalhadores que pegam ônibus, pegam trem. Então, é tudo igual. Quando você vê esse número de mortes, número de infecções, número de internações, todos os profissionais de educação estão também nesse processo. Não há diferenciação. Infelizmente, as escolas querem tapar o sol com a peneira, né? Dizem que não tem contaminação nas escolas, só elas que não têm. Nós sabemos que todo dia chega uma denúncia no sindicato e nós enviamos para a Vigilância Sanitária e também para a Assembleia Legislativa na Comissão de Educação e para o Ministério Público do Trabalho, as relações de escolas que chegam de denúncia. Então a pandemia está aí, então o profissional da educação não é diferente, tanto é que foi feito agora um trabalho de pessoas que morreram, né, na pandemia, profissional da educação, falo mais de 1.500 professores, né, que trabalharam nesse período do ano passado para cá. No Rio de Janeiro, estou falando em termos de Brasil, no Rio de Janeiro, as aulas presenciais voltaram a partir de outubro. Então, a partir de outubro, a gente sabe como é que funciona isso, né? Quem está se expondo, quem está andando para a rua, quem tem que trabalhar, evidentemente a sua exposição é maior e, evidentemente, há o risco. Ainda mais em escola onde há concentração. Ocorreu concentração, o risco é grande. A contaminação existe em todos os lugares, existe também dentro da escola. E, evidentemente, existem professores e professoras adoecendo e também falecimento de profissionais de educação, como toda a sociedade, né? Só que, na defesa da vida, é muito mais importante do que qualquer atividade econômica. As escolas, principalmente do ensino médio e ensino fundamental 2, poderiam estar fechadas, preservando a vida dos trabalhadores, dos funcionários, dos alunos e dos pais dos alunos. Mas, infelizmente, a ganância financeira de grupos econômicos fala mais alto.
Por isso que o Brasil está nessa situação, né? O Brasil vai passar os Estados Unidos daqui a pouco em número de mortes, né? Sendo o país que mais teve falecimento. Hoje, em termos de percentual, já o é. Então, quer dizer, nós estamos vivendo essa realidade. A educação não é diferente. A educação está nesse mesmo bolo de toda a sociedade brasileira. Para terminar, Oswaldo, como é que a educação brasileira sairá dessa pandemia de Covid-19, com todas essas perdas que já estão colocadas naturalmente pela necessidade de aulas remotas, mas também pela inação de um governo que aposta na ignorância para se manter no poder? A educação vive um drama, porque tudo que nós conquistamos ao longo dos últimos anos, e não foi muito, né, mas está sendo destruído por esses governos, né, tanto do Temer como do Bolsonaro. E no governo estadual, a mesma coisa, não é diferente. Então, numa pandemia, a educação foi massacrada, né? Você vê, esse líder do governo disse que o professor não quer trabalhar. Esse mesmo aí da vacina, que está metido em um monte de propinas, etc. Então, essa é a realidade, né? Alguns especialistas dizem que essa pandemia vai continuar, pode virar endemia, né? Porque não sai, deixa de ser pandemia e vira endemia. Então, é essa a realidade que nós estamos vivendo. Nós, do sindicato, né, temos uma visão muito simples e muito objetiva sobre essa questão. Os professores e as professoras têm que estar organizados, atentos, mobilizadas, porque somos fortes, temos organização e não podemos permitir que aconteça o que está acontecendo. Só a nossa organização vai furar esse processo de massacre que nós estamos sofrendo. E é isso que nós estamos tentando fazer ao longo desse período todo, e em alguns casos nós estamos sendo vitoriosos, em outros a gente está sendo derrotado. Então a educação é fundamental para a sociedade brasileira, e nós, trabalhadores, precisamos estar mais organizados para fazer o enfrentamento de quem quer que a educação no Brasil seja cada vez pior. Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também mandar um forte abraço. Agradeço a todos aí pelo convite, mais uma vez, estou sempre aqui para o debate com vocês. E vamos em frente, né? É um momento muito difícil, mas um momento também de muita lucidez que nós temos que ter para, de uma certa maneira, nos organizarmos e ficarmos cada vez mais fortes para derrotar esse governo que não representa a sociedade brasileira. Um grande abraço a todos, boa semana aí, e vamos em frente, e vamos à luta, e até o próximo ato, e na campanha salarial, espero o apoio de vocês aí, para que a gente possa conseguir o nosso reajuste. Um grande abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!